Gostaríamos de receber a todos o nosso cordial boa noite. Nossa, esse vídeo é maravilhoso de manhã. A vigília aqui, a gente dá um bom dia de manhã, o pessoal tá meio dormindo ainda, né? Bom dia e tal. Mas acho que é porque já passou o horário do almoço, né? Fizeram o lanche da tarde e tal. Chegaram aqui e deram esse boa noite legal. Muito bom, É isso aí, ficou legal, ficou legal. Nós vamos começar a louvar o nome do nosso Deus, porque é de costume aqui na nossa igreja começarmos a louvar antes, para assim, já começar a preparar nossos corações para aquilo que há de vir aqui durante o programa, ok? Nós vamos cantar uma música bem legal, o nome dela é Perto de Nós, mas nós não costumamos cantar sentados, nós costumamos cantar de pé. Então eu convido a você para que se coloque de pé e cante junto conosco, que você participe alegremente desses momentos de louvor e adoração ao nosso Deus, com a música Perto de Nós. Não, perto de nós primeiro, perto de nós. Isso, perto de nós. Essa música fala de um Deus que tem muito a ver com o que você está falando no seu livro, Davi. Às vezes nós achamos que Deus é um Deus que está sempre muito distante de nós. E às vezes não consideramos que Ele também está pertinho. Às vezes consideramos que Ele é um Deus muito distante, ou que está muito longe para nos ouvir. Não se engane, Deus está lá em cima nos céus, mas também está aqui bem pertinho de nós, bem do nosso lado. É isso aí. Seja dia, seja noite, brilhe o sol ou esteja nublado, em qualquer momento da nossa vida, Deus está sempre perto de nós. É isso que nós vamos dizer para você. A igreja de Jardim não conhece bem essa música, que é o que vocês estão cantando, viu? Se os visitantes cantarem mais alto que vocês, depois a gente vai conversar sério. Vamos lá. Seja dia. Não dá para ficar só pra gente. Tem que compartilhar esse amor que a gente salvou. Deus faz tudo pra ficar perto de você. Ele sabe como melhor me proteger. Não é possível viver sem esperança, sem alegria e sem confiança. Deus está muito além do infinito, mas está aqui, é do meu lado, prontinho para te abraçar. Fica o amor de Deus. O amor de Deus não dá para se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel. O amor de Deus não dá para se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel. Ele há de ser fiel nessa vida. O amor de Deus não dá para se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. Ele há de ser fiel. Ele há de ser fiel até o fim. Amém? Vocês conhecem o amor de Deus? Amigo, quem conhece o amor de Deus jamais se esquece dele. E o ideal é que nós não fiquemos por nós, compartilhemos para as outras pessoas que não tiveram o mesmo privilégio de conhecer. Vamos cantar uma música agora que diz assim, olha: Senhor, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor já fez, por todas as coisas que o Senhor faz e por todas as coisas que o Senhor ainda há de fazer por nossas vidas.
Você tem motivo para agradecer hoje? Muitos, né? Tenho certeza que você tem também. Se você tem motivos para agradecer, cante junto conosco. Senhor, eu te peço, o Senhor nos mostra, Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse assim, Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Por tudo que vai fazer.
graças de nosso Deus. Vamos orar? Assim como estamos, só abaixa a sua fronte para falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado porque em tão boas circunstâncias nos trouxestes aqui para nessa noite louvar e bendizer o teu nome. Estamos aqui por acreditamos que temos um Deus que está muito além do infinito, mas também um Deus que está perto de nós. Estamos aqui porque acreditamos num Deus que providenciou várias coisas para nós no passado, ainda faz por nós no presente e ainda há de fazer no futuro, por isso nós te agradecemos. Ó Deus, hoje é um dia de festas e de alegria, por isso nós te convidamos a Ti, para que seja um convidado especial nessa noite. Permaneça nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu já preguei outras vezes, mas eu confesso que eu estou um pouco nervoso. Acho que é porque é o nascimento do primeiro filho, né? Um livro é um filho. Eu gostaria de começar o sermão de hoje, não é um sermão, na verdade é uma palestra. Olha o hábito. Gostaria de começar com algumas coisas engraçadas. Você pode soltar para mim? Essas aí são as famosas pérolas do Enem, né? Acho que todo mundo deve conhecer. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele é feito todos os anos no Brasil. Ele inicialmente foi criado para avaliar como estão os alunos do ensino médio, né? Mas de uns tempos para cá, acho que uns 2 ou 3 anos, ele tem sido utilizado para o ingresso dos alunos na faculdade, né? Inclusive, o que a gente conhecia como vestibular antigamente está caindo. Muitas universidades não usam mais o vestibular, o que se usa é o Enem, né? E todo ano sempre tem algumas pérolas, algumas coisas que são ditas no Enem pelos alunos que são verdadeiras burrices, né? E que as pessoas pegam, né, para poder mostrar. Então, nós temos, por exemplo, a ciência progrediu tanto que inventou ciclones como a ovelha Dória. Na verdade, é clones, né? A alimentação é o meio de digerirmos o corpo. O que é isso? Uma tonelada pesa menos que 100 quilos de chumbo. Cada vez mais as pessoas querem conhecer sua família através da árvore ginecológica. A leitura permite ao homem tornar-se míope. Tá certo. Eu fiquei assim, né? O porco é assim chamado porque é nojento. As moléculas de água, quando congelam, viram duréculas. Faz sentido, né? Os animais foram salvados do dilúvio graças à Arca de Noé. Ok? A Segunda Guerra Mundial foi um período de paz e de prosperidade para a Alemanha. Paz e prosperidade na guerra. Ok. O meio de transporte mais utilizado no deserto da Arábia é o tapete. Faz todo sentido. Ecologia é o estudo dos ecos, isto é, da ida e vinda dos sons. Os rios correm sempre no sentido da água. Que profundo isso, né, gente? As principais cidades da América do Norte são a Argentina e os Estados Unidos. A Guerra de 100 Anos durou de 1914 a 1918. A geografia humana estuda o homem em que vivemos. O Brasil não teve mulheres presidentes, mas várias primeiras damas foram do sexo feminino. A capital da Argentina é Buenos Dias. Os Estados Unidos têm mais de 100 mil quilômetros de estradas de ferro asfaltadas. A Previdência Social
social assegura o direito à enfermidade coletiva. Tá certo. Ok. Por que eu separei essas pérolas do Enem? Eu não tenho certeza se todas essas pérolas elas foram escritas pelos alunos assim, realmente eles achavam isso. Talvez alguns tenham escrito de bobeira, né? Embora eu acho que muitos realmente escreveram realmente achando que era por aí mesmo, né? Seja como for, isso mostra como que a educação no nosso país ela vai muito mal, né? A vida intelectual no nosso país vai muito mal. Um sujeito para chegar numa prova, num exame onde você é admitido numa faculdade através desse exame, e você escrever coisas como essa, isso mostra que a educação vai realmente muito mal, né? Eu venho conversando com muitas pessoas, eu vejo como que o nível de intelectualidade realmente está muito baixo, né, no Brasil. E uma das coisas que mais me assusta é a questão da leitura, né? A leitura, se você for, por exemplo, para países da Europa, como a França, a Alemanha, né, as pessoas leem muito, né? Você tem, as pessoas costumam ler 20 livros por ano, 25 livros por ano, 30, né? E aqui no Brasil, né, a maioria dos jovens não lê nenhum por ano, né? E aí o que acontece? Em um exame como esse, você tem essas pérolas, né? E aí eu convido você para pensar um pouquinho comigo. Se nos estudos seculares, ou seja, matemática, português, história, geografia, ciências, se nos estudos seculares, os estudos das coisas deste mundo, a educação está tão ruim, as pessoas vão indo tão mal, os jovens vão indo tão mal na educação, será que no estudo das coisas referentes à religião, referentes à Bíblia, os jovens estão indo bem? Provavelmente não, né? É justamente sobre isso que eu gostaria de falar, né? Infelizmente, uma das jogadas mais inteligentes de Satanás foi fazer com que o cristianismo e a Bíblia e as coisas de Deus, elas se transformassem, elas aparentassem ser coisas burras, coisas ignorantes, coisas de gente ignorante, né? É uma das jogadas de Satanás. E você percebe isso claramente quando você, por exemplo, olha o que a grande mídia ela veicula sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, né? O que você vê de notícia do cristianismo na televisão? Você vê o padre pedófilo, você vê o pastor ladrão, você vê histerias, é isso que se veicula, né? Ou quando você vai numa livraria comprar um livro, a maioria dos livros que você vê são livros de autoajuda cristã, né? Então, a impressão que o mundo fica do cristianismo, da igreja, das coisas de Deus, da Bíblia, é de que é coisa de gente alienada, né? É coisa de gente que... né? Razão e fé são duas coisas que não batem. Essa é a impressão que dá. Essa é uma estratégia de Satanás. E o que acontece? O jovem, muitas vezes, ele cresce na igreja e, ao decorrer da sua vida, ele vai lá, ele entra na faculdade, por exemplo, ele começa a receber questionamentos sobre a sua fé e ele não sabe como responder, porque ele nunca estudou sobre sua fé. Ele viveu toda a sua vida em um contexto onde não se estudava nada sobre sua fé. Viveu em um contexto onde o cristianismo ele sempre foi visto pelas pessoas como uma simples questão de você acredita ou não, mas são coisas sem sentido, né? E aí ele muitas vezes chega na faculdade e, ao se deparar com esses questionamentos, ele começa a pensar, não, isso aqui tudo que eu vivi foi história da carochinha, né? A Bíblia é um livro de contos, de fábulas, é esse pessoal que está certo, são os grandes cientistas que estão certos, né? Esse negócio de acreditar em Deus, de acreditar na Bíblia, acreditar nessas coisas, isso é coisa de gente burra, é coisa de gente ignorante. Isso acontece, gente. Eu estou falando isso porque eu vejo isso, eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho colegas que acreditavam em Deus, que até frequentavam a igreja e que
ao crescerem um pouco, começarem a se deparar com alguns questionamentos e simplesmente perderam sua fé, né? Isso é algo que me entristece muito. Eu gostaria de contar a história de um amigo. Eu vou chamá-lo de W. Eu não quero revelar o nome dele. Ele não está aqui hoje, ninguém o conhece. É um amigo que mora distante. Eu vou chamá-lo de W. Esse meu amigo W, uma vez ele postou no Facebook uma frase dizendo que ele não acreditava em Deus e tal. E como eu cresci com esse menino, eu falei assim, poxa vida, esse rapaz acreditava em Deus, ele acreditava em tudo. O que será que aconteceu? Eu fui conversar com ele, eu perguntei a ele o seguinte, W, você não acredita em Deus mais, por quê? Ele começou a expor as razões dele, e assim, para quem estuda o cristianismo, né, você começa a reparar que muitas vezes, né, as razões das pessoas para não acreditar em Deus são muito bobas, né? Eu comecei a ver que eram muito bobinhas as razões dele. Comecei a conversar com ele e falar, olha, não é por aí, isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? E aí eu, na minha ingenuidade, eu falei assim, o que foi que você leu, né? O que foi que você estudou para você chegar a essa conclusão? O rapaz tinha 13 anos de idade, 13 anos. E eu pensei, pô, o cara tem 13 anos, já chegou à conclusão de que Deus não existe, o cara é fera, deve ser um gênio, né? Porque isso é uma questão que existe há milênios, né? Que os mais eminentes doutores estudam, né? Você tem discussões e livros dessa grossura falando sobre o assunto, e coisas e mais coisas. Eu falei, pô, o cara tem 13 anos, chegou a essa conclusão, ele deve ser muito gênio, né? Eu comecei a conversar com ele e falei, quais foram os autores que você leu, quais foram os livros que você leu para chegar a essa conclusão, o que você estudou para chegar a essa conclusão? E, para minha surpresa, ele não tinha lido nada. Ele não estudou nada. Aí eu falei, não é possível. Como é que esse cara chegou a essa conclusão? Eu peguei, apertei um pouquinho mais ele e falei assim, você pelo menos já leu a Bíblia? Não. O que você conhece da Bíblia? Fiquei, né, empurrando ele. Ele não conhecia praticamente nada da Bíblia. Então você veja bem, um rapaz de 13 anos de idade chegou à conclusão de que Deus não existe sem ler um livro falando sobre Deus, sem sequer ler a Bíblia. Uma das coisas que ele me falava, uma das razões que ele me dava era a seguinte, cara, a Bíblia é um livro que está cheio de contradições. Eu falei, mas ele nunca leu. Como é que ele chegou a essa conclusão? Sabe o que foi isso? Ah, viu o amiguinho falando aqui, viu o outro fulano falando aqui, viu o outro fulano falando aqui e falou assim, eles devem estar certos. Foi isso que ele fez. Ele não se deu o trabalho de estudar. 13 anos de idade, gente. Então, assim, emitir opiniões sobre coisas, qualquer coisa, mas principalmente coisas importantes, sem você estudar, sem você ter nenhuma base, isso é uma coisa totalmente irracional, né? E é uma coisa que a gente não costuma fazer na nossa vida prática, né? Para as nossas decisões pessoais, a gente não costuma fazer isso. Por exemplo, eu vou comprar um carro, né? O homem aqui, quando vai comprar um carro, né? Quem já comprou um carro aqui? Então, você quer saber tudo sobre o carro, não é verdade? Vai lá na concessionária, dá uma olhada, vai para outra concessionária, vê se o carro é bom mesmo, estuda o perfil do cara que está te vendendo para ver se ele não quer te passar a perna, não é verdade? Olha tudo e tal. Por quê? Porque você quer chegar a uma conclusão válida, você quer chegar a uma conclusão válida de que aquele carro é bom para você. Você não vai simplesmente, fulano falou, eu vou lá e vou comprar. Você vai estudar, você vai analisar. Essa é a postura racional, né? A mesma coisa quando você vai entrar numa faculdade, você precisa estudar para entrar numa faculdade. Você não pode emitir opiniões, você não pode tomar decisões racionais, lógicas, sem você estudar, sem você parar para pensar na questão. Mas este meu amigo, ele simplesmente falou, não, Deus não existe, sem se dar ao trabalho de estudar, né? E aí,
eu comecei a pensar, né? Poxa, se ele tivesse lido, por exemplo, este livro, pode passar. Tem 2 livros aqui. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e um outro, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Esses 2 livros são do autor Norman Geisler, em parceria com outros autores. Esse cara, ele é doutor em filosofia e mais um monte de coisas. Ele estudou a vida inteira. Eu, perto dele, sou uma poeirinha. E... não, pode deixar lá naquilo. Né? Se esse meu colega W, ele tivesse lido esses livros, não são livros muito grandes, não. 500 páginas somando os 2, talvez menos que isso, né? Ele teria acesso a diversos argumentos para a existência de Deus, argumentos racionais. Ele teria respostas a diversos questionamentos que são feitos pelos críticos, né? E que são respondidos nesse livro. Não são livros comuns, são livros de doutores que estão interessados em uma discussão realmente racional. É discussão de filósofo, é discussão de cientista. Né? Pode passar? Se ele tivesse lido estes livros, Apologética Contemporânea, ou Em Guarda, esse Em Guarda ele é fininho, um livro fininho, né? Ele teria aprendido um pouquinho sobre apologética. Alguém sabe o que é apologética? Apologética é um ramo da teologia, né? É um ramo que se ocupa em estudar as razões para a fé, certo? Então eles vão estudar como que a biologia, né, pode nos dar evidências de que Deus existe. Ele vai estudar como que a arqueologia, ela nos dá evidências de que a Bíblia é verdadeira, de que as histórias da Bíblia são verdadeiras. Ele vai estudar como que a história, né, a análise dos documentos antigos da história vão nos mostrar que a Bíblia é verdadeira. Enfim, a apologética é o estudo das razões para a fé. Se ele tivesse lido esses 2 livros, ele ia descobrir o que era apologética, ele ia descobrir quais foram os maiores apologistas do mundo, que existem desde o 1º século de cristianismo. Apologética é um ramo que vem se desenvolvendo a cada dia mais. Ele ia ter acesso a diversos argumentos, mais uma vez. Ele ia poder ver como que a Bíblia e o Novo Testamento, por exemplo, é fidedigno. Ele poderia ter lido também esses livros, também do Craig. William Lane Craig é o maior apologista que existe no mundo atual. Vocês não devem conhecer porque a grande mídia não fala. Foi o que eu falei. Se você ficar dependendo da grande mídia, você não vai ter conhecimento dessas coisas. Ele poderia ter lido esses livros. Pode passar. Ou esse aqui, Merece Confiança no Novo Testamento. Esse livro ele tem 100 páginas, mas é um livro espetacular. Ele mostra do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista de um historiador, como que o Novo Testamento é tão confiável quanto muitas outras obras seculares que as pessoas têm como confiável. Você tem os Evangelhos Perdidos, que vai falar sobre a composição do Novo Testamento, que vai falar sobre os livros que não entraram no Novo Testamento. Pode passar? Tem esse livro Milagres, do C.S. Lewis, um livro maravilhoso. Um livro que fala sobre milagres. É racional acreditar em milagres? Um milagre, ele quebra a lei da natureza? Será? Ele explica tudo direitinho. É um livro sensacional, inteligentíssimo. Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo Silva ele é brasileiro, é um arqueólogo brasileiro. Nesse livro ele mostra diversos achados arqueológicos que comprovam histórias bíblicas. Essas histórias que as pessoas por aí dizem assim, isso é a história da carochinha. Ele mostra achados que comprovam essas histórias, né? É ciência. Quebrando o Código da Vinci, né? Teve aquele livro, o Código da Vinci, né? Que ensinava algumas coisas que não eram bíblicas, e esse livro analisa e refuta, né? Tem outro, Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Esse livro é sensacional também. Ele mostra como o cristianismo foi importante durante os séculos para que coisas que nós temos como importantes hoje surgissem, como por exemplo a democracia, como por exemplo
o próprio método científico. Se vocês comprarem, vocês vão entender. Esse livro, Is God a Moral Monster? Deus é um monstro moral, né, do Paul Copan. Infelizmente, esse está em inglês, né? Mas se vocês quiserem, tem uma versão em português de Portugal. Eu, inclusive, li essa versão, é engraçado. Mas fala justamente sobre o assunto que eu abordei no meu livro, né? Deus é um monstro moral? Será que Deus é mau? Será que Deus é cruel? E por fim, o meu livro. Amém? Por que eu mostrei esses livros? Eu estou querendo mostrar para o irmão o seguinte, que existe intelectualidade dentro do cristianismo. Existe intelectualidade quando você segue a Bíblia. Só porque você acredita na Bíblia não significa que você é ignorante. Não significa que você não sabe de nada. Não significa que você não pode crer na ciência. Pelo contrário. Quando você começa a estudar as coisas que estão nesses livros, você percebe que o cristianismo verdadeiro, ele é racional. Ele é para pessoas inteligentes. Ele é uma opção válida. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E se esse meu amigo ele tivesse gastado um pouquinho do tempo dele, poxa, ele tem 13 anos, ele não trabalha, ele tem tempo para ler, eu não tenho mais. Eu tenho que ler no ônibus ou no trem. Eu pego um trem cheio que se eu levanto a mão, eu fico com a mão assim. Eu não consigo, porque é muito cheio. Mesmo assim eu leio. Ele tinha 13 anos. Né? Se ele tivesse lido livros como esse, ele ia descobrir o quanto o cristianismo é racional, o quanto é inteligente você crer no cristianismo, você crer na Bíblia. Certo? Mas ele não leu. Ele simplesmente deu ouvidos ao que falaram por aí. Né? E chegou à conclusão de que Deus não existe. Com 13 anos. Gente, com 13 anos, eu não sabia nada. 13 anos. 13 anos eu não ia nem em bambu sozinho. Então, assim, é importante você estudar. Né? E existe um cristianismo verdadeiro que é um cristianismo inteligente. É isso que eu tenho tentado mostrar, certo? E aí vocês podem perguntar assim, mas Davi, pode passar. Isso. Mas o que há de tão importante nesses livros? Talvez vocês tenham pensado assim, pô, mas será que tem tanta coisa assim para falar do cristianismo? Será que não é óbvio que o cristianismo é falso? Que não é óbvio que a Bíblia é falsa? Não é óbvio. Existe muita coisa para falar. Eu vou dar só 2 exemplos. Porque eu sei que vocês devem estar com fome e já tem salgadinho lá em cima. Certo? Eu coloquei a comida lá porque eu sabia que vocês viam. Tô brincando. Por exemplo, o argumento cosmológico. O argumento cosmológico é um dos vários argumentos que tem para a existência de Deus. Né? Pode passar. O que o argumento cosmológico diz? Eu vou explicar rapidamente. Primeira afirmação do argumento cosmológico. Tudo que começa a existir tem uma causa. Por exemplo, eu vou jogar futebol. Aí meu pé está normalzinho, bonitinho. Aí de repente eu dou uma topada, né? Alguém me dá um carrinho, alguém me faz uma falta, eu machuco meu pé. Aparece um machucado ali. Então esse machucado antes não existia, passou a existir, começou a existir, certo? Então, tudo que começa a existir tem uma causa, certo? Então, qual foi a causa do meu machucado? Bom, eu dei uma topada. Essa foi a causa do meu machucado. Tudo que começa a existir tem uma causa. Simples, até aí tudo bem, né? Número 2. O universo começou a existir. Isso aí é dado comprovado pela ciência e por diversos argumentos, né? Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein. Não vou explicar o que é, mas ela comprova que o universo começou a existir, né? Você tem a lei da termodinâmica, comprova que o universo começou a existir. A própria teoria do Big Bang, né? Inicialmente, quando ela surgiu de um padre chamado George Lemaitre, né? E a ideia dele era mostrar que o universo teve um início, porque antigamente os cientistas achavam que o universo era a Terra. Então o universo começou a existir, certo? Até aí tudo bem. Conclusão. Logo, o
o universo tem uma causa, certo? Porque se o universo começou a existir, ele tem uma causa. Assim como se o meu machucado começou a existir, ele teve uma causa. A pergunta é, qual é a causa do universo? Não pode ser o próprio universo, porque ele não existia. Ele não pode causar a si mesmo, certo? Eu não posso ser, por exemplo, a causa de eu ter nascido. Algo além de mim tem que ter me gerado. A minha mãe tem que ter me parido. Eu não posso eu mesmo ter nascido de mim mesmo. Então, da mesma forma, o universo não pode ter surgido de si mesmo. E nada que existe no universo pode ter dado origem ao universo, porque faz parte do universo. Então, matéria, energia, tempo, espaço, nada disso existia. Nada disso pode ser a causa do universo. O que causou o universo? É algo que está além do universo. É algo que está acima do universo. Certo? Algo poderoso para poder criar o universo. Certo? O que é que os cristãos têm dito há mais de 2000 anos? Que um Deus que está além do universo criou o universo. É isso que a gente tem dito. É comprovado. Certo? É o que o argumento cosmológico diz. Que algo além do universo criou o universo. Algo que não está no universo. O que os cientistas dizem? Não, porque o universo deve ter sido criado por matéria e mais matéria e mais matéria. Não, isso não faz sentido. O que criou o universo tem que estar fora do universo, tem que estar acima do universo. Deus está acima do universo. É isso que a gente chama de Deus. Certo? Esse é só um exemplo. Se vocês se interessarem, vocês podem ler livros sobre o assunto. Vamos a outro exemplo. Confiabilidade histórica do Novo Testamento. Isso é muito interessante. Vocês sabiam que existem cerca de 5.700 cópias antigas de manuscritos do Novo Testamento? Isso tudo só em grego. Eu vou tentar explicar o que significa isso. Na história, você sabe da confiabilidade de um documento de acordo com o número de cópias que ele tem. Cópias próximas de quando o original foi escrito. Né? Por quê? Vamos dizer, eu escrevo um livro, aí tem 100 cópias. Aí daqui a 200 anos, o pessoal vai analisar essas 100 cópias do meu livro. Se essas cópias estiverem todas iguais, isso significa que não houve adulteração durante o tempo que se passou, porque as cópias estão todas iguais. Então, no estudo da história, todo historiador sabe disso, quanto mais cópias antigas um documento tem, mais fácil é de comprovar se ele é falso ou verdadeiro. Né? Se o documento, as cópias dele têm muitas diferenças, então isso significa que ele foi sendo adulterado durante o tempo. A mensagem dele não é a mesma que existia no original. Certo? O Novo Testamento tem cerca de 5.700 cópias antigas, né, do Novo Testamento. O segundo colocado, o livro que mais tem cópias antigas além do Novo Testamento, é uma obra chamada Ilíada, de Homero, que tem 643. Faça uma comparação. 5.700 do Novo Testamento, 643 de Ilíada. Ou seja, o Novo Testamento, ele tem muito mais cópias antigas do que Homero, Ilíada de Homero, né? E aí, quando o pessoal faz a análise dessas cópias, né, a análise cruzada, para ver se existem diferenças, eles descobrem que existem pouquíssimas diferenças, são diferenças de escorregão de pena, erro de gramática, mas a mensagem original, ela está igualzinha em todos os 5.700 manuscritos. O que isso significa para a gente? Muita gente diz assim, olha, a Bíblia, ela foi adulterada com o tempo, né? Eles começaram a escrever um monte de coisa que não existia, né? Esse livro não é verdade, né? Só que quando a gente faz esta análise, a gente percebe que não, que a Bíblia não foi adulterada, porque você tem 5.700 manuscritos antigos que são iguais. Você imagina um monte de gente escrevendo em várias partes diferentes do mundo, e é a mesma mensagem. Ou seja, é um livro muito fiel à sua mensagem original. O que está escrito na Bíblia é exatamente o que foi escrito
lá há 2000 anos atrás. Isso não há sombra de dúvidas quanto a isso, né? Vamos lá. Aqui, isso. Afora isso, os comentários dos primeiros teólogos sobre passagens do Novo Testamento são tão amplas que, segundo os cálculos de Bruce Metzinger, seria possível reconstruir 95% de todo o Novo Testamento só com esses comentários. Ou seja, pessoas que escreveram livros sobre o Novo Testamento, pessoas antigas. São tantas pessoas que escreveram que, se você jogasse fora todos esses manuscritos antigos, você conseguiria reconstituir 95% do Novo Testamento só com os comentários dessas pessoas. E aí, quando você vai lá nos comentários, você vê que é a mesma mensagem. Ou seja, não foi adulterada. É a mesma Bíblia. Continua. Vod Balkan, eu já estou terminando, gente, não vai demorar muito não. Vod Balkan, que é um estudioso, ele conclui de maneira lógica e divertida que os desonestos que queriam adulterar o Novo Testamento, que o pessoal diz assim, porque adulteraram, alguns desonestos adulteraram o Novo Testamento, adulteraram a Bíblia. Ele diz assim, olha, se realmente alguém adulterou a Bíblia, né, para que eles tenham conseguido fazer isso, eles precisaram fazer o seguinte: encontrar 6.000 manuscritos e porções de manuscritos em gregos, roubá-los, mudá-los, não mostrar sua caligrafia, devolvê-los. Encontrar as traduções em siríaco, copta e latim, mudá-los para que combinem com as mentiras que contaram nos 6.000 manuscritos, devolvê-los aos lugares onde roubaram, e então achar todos os escritos de todos os pais da igreja primitiva, os comentaristas, né? Mudá-los para combinar com as mentiras que contaram 2 níveis atrás, devolvê-los e nunca contar a ninguém o que fizeram e nunca serem pegos. Esse vídeo é uma palestra que eu tirei isso. Depois que ele fala isso, ele diz o seguinte: amigo, se você acredita nisso, você precisa ir para o hospital, porque você está mal. A Bíblia não foi adulterada, gente. Isso é uma das maiores mentiras que são repetidas ao mundo, aos 4 ventos, né? E muitas vezes a gente não responde, porque a gente não sabe responder. E aí as outras pessoas do mundo acham que é verdade. Não, a Bíblia foi adulterada. A Bíblia realmente está cheia de erros. Não está, gente. Não está. Se estudar um pouquinho, você vê que não está. Estou terminando. Passa. É aí que eu entro no assunto do meu livro. Eu resolvi não falar muito do meu livro, porque eu sei que todo mundo vai comprar. Então eu não preciso falar muito dele, né? Mas por que eu resolvi escrever o livro Supostamente Cruel? Do que ele fala, né? Bom, tendo em mente essa minha preocupação, principalmente com jovens, que às vezes dão ouvidos ao que falam por aí sobre Deus, em vez de estudar, eu resolvi escrever um livro desmentindo algumas críticas que eu vinha vendo, né, que estavam se tornando muito comuns, que eram críticas ao Deus do Antigo Testamento. Eu não sei quem já leu o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ele tem algumas passagens que realmente são complicadas de se entender, principalmente para a gente que vive nessa época, né? São passagens que quando você olha de primeira você fala assim, opa, esse Deus aí ele é sanguinário, ele é cruel, né? E eu resolvi começar a fazer uma análise sobre isso para mostrar que não é verdade, né? Para mostrar que essas pessoas, o que elas estão fazendo é simplesmente não estudando profundamente. Toda vez que você não estuda algo profundamente, você acaba tendo uma visão errônea do assunto, né? Eu vou dar um exemplo de passagens polêmicas do Antigo Testamento. São só 3 que eu vou passar. Uma delas está em Deuteronômio, capítulo 7. Se alguém quiser abrir para acompanhar, não sei quem trouxe Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7, a partir dos versos 1 e 2, diz o seguinte: quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver avançado muitas nações diante de ti, e aí ele fala o nome das nações, né? 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus estiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas. Então essa é uma passagem que Deus está mandando destruir 7 nações, né? E ele diz para não ter piedade delas. Ele diz para destruir totalmente. Você fala assim, caramba,
mas não é um Deus de amor? Como é que Deus vai mandar destruir nações? Como é que Ele vai mandar não ter piedade delas? Quem é que estava lá? Será que não tinha algum justo nessas nações? Será que não tinha crianças? Como é que funciona isso? Existe uma outra passagem que está em Deuteronômio 21, que diz o seguinte, 21, capítulo 15, até o 21, verso 15 até o verso 17, diz o seguinte, é uma lei civil. Se o homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, eu não vou continuar lendo não. É uma lei falando para o caso de um homem ter duas mulheres. Os críticos param aqui e falam assim, se a lei é para o caso de um homem ter duas mulheres, então isso significa que Deus era a favor de um homem ter duas mulheres? Então isso é uma passagem complicada. Você tem uma outra, por exemplo, Números 15, versos 32 a 36. Eu não vou ler não, mas é uma passagem que um homem ele recebe pena de morte por um delito aparentemente bobo, E aí aí a gente pensa, poxa, mas caramba, Deus é mau. Como é que funciona isso, Então eu resolvi abordar nesse livro, estas passagens polêmicas, para mostrar, para analisar, para ver se realmente Deus é cruel. Será que realmente é cruel? Eu gostaria só de deixar algumas outras passagens com você, para você entender por que a questão ela precisa ser analisada mais profundamente. Por exemplo, se você abre em Levítico capítulo 19, a partir dos versos 33 e 34, ele diz o seguinte: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois os estrangeiros fostes na terra do Egito. Então essa é uma passagem que Deus diz aos israelitas que eles devem amar os seus estrangeiros, que eles não devem oprimir seus estrangeiros. Por quê? Porque eles também foram estrangeiros na terra do Egito. Então agora você começa a entender por que a questão precisa ser estudada mais profundamente. Porque uma passagem parece que ele é mau, que ele quer que se destrua todas as nações. Mas em outras passagens você vê que eles não deveriam oprimir os estrangeiros. E aí? Qual lado você vai escolher? Será que é uma contradição? É por isso que precisa ser estudado com mais profundidade, certo? Você precisa estudar o contexto, você precisa entender o que está se passando ali, Quais são as causas daquele texto, Você tem também uma outra passagem muito interessante em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E essa passagem é linda, em que ele diz o seguinte, Malaquias capítulo 2, versos de 14 a 16. Ele diz o seguinte: e perguntais, por quê? Porque o Senhor... Então assim, Deus estava chateado com o povo, e aí eles perguntavam por quê? E aí o Senhor diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. E aí ele continua falando várias coisas, E aí depois ele diz o seguinte: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O repúdio é o divórcio. E também aquele que cobra de violência em suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então esse é um texto claro, está dizendo o seguinte: olha, Deus não se agrada de um homem ter duas mulheres. Por quê? Porque ele está dizendo que eles deveriam ser fiéis à mulher da sua mocidade, ou seja, eu me casei com uma mulher e eu preciso morrer com essa mulher. E aí? Você está entendendo por que precisa estudar com profundidade? Os críticos não mostram esses textos. Quando os caras vão criticar a Bíblia, eles não mencionam esses textos, Eles só mencionam os textos difíceis, não mencionam esses. Você precisa colocar os dois na balança para perceber
que a questão é profunda e que você precisa entender por que você tem. De um lado textos assim, de outro textos de outra maneira. E quando você estuda profundamente, você descobre a razão. Você descobre a razão de cada coisa. Foi o que eu fiz nesse livro. Certo? Existe uma história que deve ser conhecida de vocês, que é de um sapo, que ele morava em um buraco fundo, né? Ele nasceu naquele buraco, ele vivia naquele buraco, nunca tinha saído do buraco. Quando ele olhava para cima, ele viu o céu, mas ele viu o céu pelo buraco da casa dele. Um dia perguntaram para o sapo, né? O cara, um bichinho botou a cabeça no buraco, olhou ele lá para baixo e perguntou para ele: o que é o céu para você? E ele pegou e respondeu assim: o céu é um buraquinho no teto da minha casa. O que essa história significa? Quando você não estuda as coisas com profundidade, você fica com a visão limitada. O sapo, ele achava que o céu era um buraquinho, porque ele nunca tinha saído do buraco. Ele nunca tinha saído daquele lugar. Então o que ele via do céu era só aquele buraquinho. Quando a gente pega uma questão difícil da Bíblia, uma questão difícil do cristianismo, a gente precisa ir lá no fundo para pesquisar. Porque se você não for lá no fundo, se você ficar só na superfície, só no que falam aqui, no que falam ali, você vai ter uma visão limitada. Existe muita coisa para você estudar. Então, toda vez que você se deparar com uma dificuldade no cristianismo, com uma dificuldade na Bíblia, né? Quando você se questionar, não importa se você é cristão ou se você não é cristão, se você acredita na Bíblia ou se você não acredita, você precisa pegar as suas dúvidas e estudá-las profundamente, para que você não tenha uma visão do sapinho, de que o céu é um buraquinho na sua casa, certo? Por que eu falei sobre tudo isso? Estudar. Talvez você esteja assim: pô, caramba, esse cara é muito chato, ele só fica falando de estudar, e eu não quero estudar, e por que ele está falando disso? Gente, o mais importante de tudo isso não é o estudo. Eu falei de estudo, falei de leitura, mas não é o mais importante. O que eu queria que vocês entendessem, né, é que é possível, eu acredito, não sei vocês, mas existe a possibilidade de que um Deus lá no céu, Ele te ame, e te ame profundamente, certo? Existe a possibilidade de que um Deus, esse Deus que te ama muito, existe a possibilidade de que Ele tenha vindo aqui na Terra, e de que Ele tenha escolhido ser um homem, sofrido tudo o que nós sofremos e morrido na cruz por você. Existe a possibilidade de que esse Deus, Ele esteja ansiosíssimo para poder ter você na nova terra que Ele quer construir. Talvez exista um Deus que queira muito te abraçar, sabe? E talvez você ache que esse Deus não existe por causa desses questionamentos. Então, o mais importante aqui não é o estudo. Eu não estou falando simplesmente de leitura de livros, certo? Isso não é a coisa mais importante da vida. Eu estou falando de que existe a possibilidade de que há um Deus, e que se você não se esforçar para se aprofundar na investigação da existência desse Deus, você não vai encontrá-lo. Então, para só para pensar um pouquinho. E se esse Deus existir? E se for verdade? Talvez você não se importe com isso. Mas para um pouquinho para pensar, e se realmente existir? Estamos falando de um ser, uma pessoa que te ama. Não estamos falando simplesmente de livros e livros e mais livros, mas de uma pessoa que está interessada na sua vida. E se essa pessoa existir? E se existir esse ser magnífico? Será que você vai
jogar essa questão fora, assim como se fosse qualquer coisa? Será que você vai fazer como meu amigo W, que com 13 anos de idade simplesmente jogou a questão fora, sem ter parado para estudar, sem ter parado para pensar na questão? Será que isso não é uma questão importante para você parar um pouquinho e ver se é verdade? Será que não merece um pouquinho da sua atenção? E se esse ser existir? Eu acredito nesse ser. Tenho inúmeras razões para acreditar. Né? Eu gostaria que você também pudesse estudar para saber se ele existe, para poder abraçar. Porque, amigo, se realmente esse ser existe, e você aceitá-lo, sabe, você vai ser muito feliz. Talvez não nessa terra a gente tem muitos problemas, você vai ter até o final. Jesus, na Bíblia, não prometeu um mar de rosas para a gente. Algumas igrejas dizem, não, se você aceitar Jesus, você vai ser rico, não sei o quê. Isso não é verdade. Às vezes a pessoa aceita Jesus e a vida dela só piora. Mas sabe, gente, é um ser que te ama profundamente e que ele quer te abraçar na nova terra. Mais que isso, ele quer dar vida às pessoas que você perdeu. Talvez você sinta uma tristeza profunda, porque, poxa vida, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi pessoas que eu amava, sabe? Esse ser, ele quer acabar com isso, ele quer acabar com a morte, ele quer acabar com a desgraça. E você pode perguntar, poxa, por que ele ainda não acabou? Porque ele está esperando você. Pessoas como você que ainda não se abriu para estudá-lo, que ainda não se abriu para poder aceitá-lo. Ele não quer construir um novo mundo sem você. Ele não quer destruir o mal e ter que destruir você também. Ele quer você lá, ele quer te abraçar. Ele quer te chamar de filho. Então esse é o mais importante. Eu escrevi esse livro para que vocês possam não parar a leitura aqui, mas continuar a busca por Deus, até encontrá-lo. Talvez você não encontre. Eu não sei, eu acredito, eu tenho razões. Mas por que não tentar? Por que não dar uma chance para esse Deus? Deus hoje está te pedindo, dê uma chance para mim. Me estuda, me questione, me pergunte. Sabe, talvez vocês tenham uma mágoa no coração porque algo deu errado na sua vida. Talvez você não goste de Deus. Sabe, Deus está te pedindo assim, olha, desabafa comigo. Chega no teu quarto e fala, olha Deus, eu não gosto de você. Porque por causa disso. Se abra com Ele. E procure encontrar esse Deus. Essa é a mensagem que eu queria passar essa noite para você. Essa é a mensagem que é mais importante do que a leitura. A leitura, os estudos, não têm importância em si. Elas têm importância quando te conduzem para esse sentido da vida. Né? E é isso que eu gostaria que vocês levassem no coração de vocês. Ok?
se puderem levantar. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Pai, hoje nós estudamos um pouquinho sobre o Senhor, só um pouquinho, porque o Senhor é imenso, não há como entendê-lo em sua total profundidade. Mas o pouquinho que a gente pode estudar sobre o Senhor aqui nessa terra demonstra que existe um Deus que se importa conosco, um Deus que nos ama profundamente e que quer acabar com tudo de mal e triste que existe nesse mundo. E nós te agradecemos por isso. Não merecemos, somos pessoas cheias de erros, cheias de manias, cheias de teimosias. Nós não conseguimos dar um passo sem errar, mas mesmo assim o Senhor nos ama e nos oferece hoje, o teu perdão e o teu abraço, Senhor. Senhor, queremos conhecer mais sobre ti, Senhor. Queremos conhecer mais sobre esse Deus que as pessoas dizem que é cruel, que as pessoas dizem que é mau, sanguinário, que dizem que não está nem aí. Nós queremos conhecer mais. Será que é isso mesmo? Nós queremos questionar, sim. Queremos saber se o Senhor existe, se o Senhor se importa conosco. Eu sei que existe. Eu sei que se importa. Senhor, o Senhor possa abençoar cada um aqui presente. Abençoar em suas vidas pessoais, seus desejos e seus sonhos. Mas principalmente, abençoar nessa busca para encontrar o Senhor. Aqueles que já encontraram, amém, que continuem estudando para fortalecerem a sua fé, para se tornarem mais inteligentes, para poderem responder a todos aqueles que questionarem, aqueles que ainda não encontraram, que eles possam encontrar. Que o Senhor possa dar a eles vontade de estudar, que o Senhor possa dar a eles ferramentas para que eles possam estudar e conhecer o Senhor. Senhor, muito obrigado pelo lançamento desse livro, Senhor. É um sonho que se realiza, Senhor. E que venham muitos outros, Senhor, que possam ajudar as pessoas a encontrarem o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido por nós na cruz. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que toca os nossos corações a todo momento, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa levar todos para as suas casas muito bem, protegidos de toda violência e de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, lá em cima eu vou estar vendendo os livros, né? Não tem muito